Olá, amigos. Recentemente eu tenho observado que algumas pessoas estão começando a enterrar Bíblias em seus quintais, em suas casas, como uma forma de. Eles acreditam, né, que seja uma forma de proteção e de garantir bênçãos nas vidas deles, né? Aqui nós vemos um cara que vai enterrar várias Bíblias, como se isso fosse garantir mais proteção ainda, né? Em vez de enterrar uma, porque você não enterra 10, 20, mil bíblias, já pensou? Quanta proteção você teria? Essa prática ganhou mais repercussão quando uma influenciadora, que eu não sei o nome, ela é tão famosa que eu nem sei quem é. Ela enterrou, quer dizer, ela colocou uma bíblia ali na hora que os pedreiros, os construtores estavam fazendo as vigas da fundação da casa nova dela. Aí ela jogou uma bíblia ali no meio do concreto. É meio estranho, né? Pra mim é até uma coisa meio desrespeitosa, mas ela fez isso com a Bíblia. Mas para ela acredita que vai garantir proteção, vai ser uma fundação, né? Tem um peso de assim mais significativo, né? Porque está ali na fundação da sua casa, bem nos alicerces. Então sua vida, simbolicamente, sua nova família, sua casa, está alicerçada sobre a palavra de Deus. Então eles interpretam isso de uma forma meio absurda, como se eu enterrasse ali algum um tipo de amuleto de proteção. Não é meio estranho isso? Inclusive eu já vi vídeos de pastores fazendo isso, né? Eles pegam ali, na hora que vão construir uma nova igreja, eles decidem onde vai ser o altar, o púlpito, e ali, embaixo do altar, eles fazem um grande buraco e enterram uma Bíblia lá embaixo. Porém, eu acho isso meio estranho, porque para mim tem duplo sentido. Enterrar você pode falar, tá nos alicerces, tal. Só que tem gente que interpreta como sendo um tipo de semente, como se a Bíblia fosse uma semente. Mas eu acho que pode simbolizar, pode ser uma coisa meio oculta, pode ter alguma entidade ali, né, para quem acredita no mundo imaterial. Pode ser que tenha uma entidade falando, ó, enterra ali, como se fosse um tipo de enterro, não de avivamento, ou seja, um enterro da palavra. Então, na minha opinião, o sentido que prevalece é esse. Porque a palavra só tem vida se você está ali lendo, praticando, né? Não enterrando. Mas eles enchem a boca para falar que eles seguem a Bíblia, né? Não sei aonde. Se eles seguissem a Bíblia, eles não fariam isso. Porque onde é que a Bíblia diz assim: quando você fordes, né, quando fordes construir uma casa ou uma igreja, enterrem uma Bíblia em sua fundação. A Bíblia, eu acho que ela nem tem a palavra Bíblia dentro da própria Bíblia. Eu acho que tem Evangelho, né, tem a Torá, os 10 mandamentos. Imagine se Moisés, naquela época que ele recebeu os mandamentos, né, as tábuas da lei, imagine se ele tivesse enterrado. Por que ele, inclusive, não enterrou ali no templo de Israel? Né? Por que ele não fez isso? Então, esse comportamento aqui que nós estamos vendo, ele é antibíblico. Você fazer isso aqui é antibíblico. Parece um enterro mesmo, né? Parece que você está pegando a palavra ali, enterrando, jogando terra, né? E ali na terra tem minhocas, vermes, tem de tudo ali, né? Ah, mas ela colocou no concreto. Mas de qualquer forma vai degradar ali, né? As folhas, as palavras que as pessoas poderiam estar lendo e tirando algum proveito. Ah, e eles dizem que seguem a Jesus. Nós seguimos Jesus. Nós somos cristãos, seguimos Cristos. Eu também não lembro. Você se lembra de Jesus falando para os apóstolos assim? Ó, vamos abrir um buraco aqui, vamos fazer um ritual aqui, ó. Vamos pegar uma Bíblia, sendo que na época dele nem tinha Bíblia, né? Ele seguia
O livro que estava ali disponível na época dele era a Torá. Vamos seguir aqui a Torá. Vamos seguir a Torá. Ela manda enterrá-la aqui no nosso quintal, debaixo dessa sinagoga. Ele também não ia à igreja, né? Ele ia em sinagoga. Apesar que na época ele estava recebendo a revelação do Evangelho, né? Então, onde é que Jesus faz isso aqui? Na Bíblia. Podem comentar aqui, cristãos. Ó. Comentem aqui embaixo e me mostrem assim, ó, Jesus aprova essa prática, né? Esse ritual. Jesus fez esse ritual. Aí você coloca aqui o versículo, sei lá, Colossenses, Romanos, Mateus, não sei das quantas. Coloca aqui embaixo, onde mostra Jesus fazendo isso. Ou seja, eles enchem a boca para falar, seguimos a Jesus, somos cristãos, seguimos ele, tal. Somos devotos e seguidores de Cristo. Mas aí mostra ele fazendo isso aí. Eu acho que isso aqui não é uma coisa de Cristo. Se não é uma coisa de Cristo, é de anticristo, né? E pensando bem, onde que a Bíblia diz também que você andar com uma Bíblia, isso aí vai servir como proteção para você. Então, se eu andar com uma Bíblia aí na rua, não vai acontecer nada de mal comigo. Eu não serei assaltado, não ficarei doente, não pegarei gripe, nenhum resfriado. Onde que os mandamentos de Deus dizem que podemos usar amuletos? Na verdade, isso é idolatria, né? Interessante isso, esse raciocínio é interessante. Porque você, quando acha que algo material tem poder, a Bíblia é um material, ela é feita de átomos, né? Ela é feita de matéria ali, de páginas que são feitas de celulose, que são feitas de átomos. Aí você acha que isso aí tem poder. Mas não é Deus que tem poder? Então, idolatria? Idolatria é um pecado imperdoável, né, para Deus. Se você for advertido a respeito da sua idolatria e você permanecer nela, então você já é um renegador da fé. Você não tem mais salvação perante Deus. Isso aí está no Alcorão. Então é uma idolatria, você usando aquilo ali como um amuleto. Então é assim, ó, já que a Bíblia garante proteção, o livro em si, né, a matéria dele, então todo mundo vai ter que amarrar uma Bíblia no corpo e sair andando por aí. Seria mais proveitoso do que enterrar, né? Olha aqui, ó. Além disso tudo, ali ela colocou a Bíblia bem no meio da viga, né? Então, dependendo de como o livro fique ali disposto, ele pode fazer com que não tenha contato entre o concreto e pode causar problemas estruturais na casa dela, né? Porque ali depois que você constrói uma viga, aí milhares de quilos em cima, né? De concreto, estrutura. Então vai ter uma parte ali que pode ser que no futuro dê problema. Então isso é física básica. Ali é para ter concreto com concreto, com aço. Aí a pessoa coloca uma Bíblia no meio que é feita de papel. Então, ó. Faltou ali sabedoria, né? E as escrituras de Deus dizem para nós procurarmos a sabedoria. Aqui é um grande exemplo. Templo de Israel, né? Ele foi detonado, destruído duas vezes. Primeiramente pelos babilônios e depois pelos romanos, que saquearam e destruíram todos os itens ali que havia no templo. E lá, bem anteriormente, quando foram invadidos pelos babilônios, o primeiro templo ele tinha tudo que era de mais sagrado no mundo. Tinha as tábuas da lei de Moisés. Serviram de alguma coisa? A pedra em si serviu de alguma coisa? Moisés, quando ele desceu do monte, ele viu o povo dele na idolatria. O que aconteceu?
Ele pegou aquelas tábuas e jogou no chão e despedaçou tudo. Ou seja, a matéria em si, as pedras, não tem, não tem qualquer valor, porque o poder todo é de Deus, não está na matéria, naquilo que a gente consegue ver e pegar, né? Então aqui, ó, havia um lugar mais sagrado do que esse no mundo na época. Para os muçulmanos, talvez ali em equivalência, Meca, o templo sagrado de Meca. Mas a matéria em si, ela é capaz de defender, como se fosse um amuleto, porque a Arca da Aliança estava lá dentro. E isso não defendeu aquele lugar. Por quê? Porque Deus tirou a proteção. Falou, esse povo aqui é idólatra, né? Povo de Israel. E hoje muita gente idolatra Israel, né? Fala, é a nação escolhida, a nação de Jesus. E eles nem acreditam em Jesus. A grande maioria lá em Israel não acredita em Jesus, até hoje, né? Então aqui essa destruição do templo, o templo de Israel era muito mais sagrado do que a casa que essa mulher está fazendo aí, com um monte de Bíblia enterrada embaixo. E serviu de alguma coisa toda essa santidade, o ouro que tinha, a Arca da Aliança, a menorá, as tábuas da lei, né? Dentro da Arca da Aliança tinha o maná, né? Tinha o cajado de Arão, tinha também... O cajado de Arão era interessante, né? Ele era tão sagrado que até dizem que ele brotava ramos dele, mesmo ele não sendo um cajado, um pedaço de madeira fora do solo. E que mais? A Arca da Aliança em si e as tábuas da lei, que foram escritas diretamente por Deus, né? Ali. E serviu de alguma coisa diante da falta de fé daquelas pessoas? Não serviu de nada. E é isso, exatamente isso, que nós vamos observar na maioria dessas igrejas, dessas casas que estão sendo construídas dessa forma, de uma forma idolátrica. Então, amigos, salam, até a próxima.